Fala, professor e estudante. Tudo bem com vocês? No vídeo dessa semana, vamos ver o seguinte: como eu classifico o meu praticante de musculação? Será que existe alguma ferramenta, algum modelo para eu poder classificar esse meu aluno e com isso eu realizar uma melhor prescrição para ele, seja aluno, paciente ou atleta? Pois bem, é isso que vamos ver hoje. Aqui na tela do computador eu tenho o título do artigo, eu tenho o jornal no qual o artigo foi publicado, eu tenho o nome dos autores e a data de publicação, outubro de 2021. Lembrando, para acessar esse artigo, o link vai estar na descrição do vídeo. Então, bora para o paper. Bom, como vocês conseguiram ver aqui, é um artigo de revisão, tá certo? Um artigo curtinho e com uma leitura muito fácil, muito agradável. Então eu sugiro a leitura completa aí para quem tiver interesse na área, tá? Basicamente aqui na introdução ele fala a respeito de dose, de estímulo, ele fala um pouquinho aí da posição do Colégio Americano de Medicina do Esporte, e aí ele traz a lacuna dizendo o seguinte: olha, para a gente classificar um praticante, existem literaturas que classificam, por exemplo, com base no tempo de treinamento. 2 meses de treino, 2 a 6 meses ou pelo menos um ano de treinamento. Já existem outras literaturas que classificam quanto ao peso que o indivíduo consegue levantar. Então, por exemplo, 120% do peso corporal ou 150% do peso corporal no supino reto e no agachamento, respectivamente. E aí já existem outras literaturas também que classificam a frequência de treinamento do indivíduo ou a técnica de execução. E com isso eles classificam o indivíduo intermediário, iniciante, avançado ou super avançado. Então, existem diferentes literaturas para classificar o nível de treinamento do indivíduo. Então, por que não juntar esses parâmetros e criar aí um modelo para ser seguido e um modelo robusto com base na literatura? Então, é isso que eles abordam aqui. E aí, então, os autores se propõem a realizar esse nível de classificação, esse modelo de classificação baseado nas outras literaturas. E aí, eles vêm trazendo aqui os parâmetros. Quais são eles? O tempo de treinamento ininterrupto, o tempo de destreinamento, a experiência prévia de treinamento, a técnica de execução dos exercícios e o nível de força, tá? E aí, com base nessas 5 variáveis, eles vêm descrevendo aqui um possível modelo para ser utilizado. E eles vão abordando aí os pontos na literatura e trazendo raciocínios para deixar mais robusto o modelo que os autores propõem aqui, tá? E com isso, então, eles criam essa figura aqui de um nível de treinamento, tá? Que utiliza essas 5 variáveis que eu já falei anteriormente para vocês. E aí, eles trazem uma tabela com os parâmetros e os critérios utilizados. Então, por exemplo, aqui, um indivíduo intermediário tem que ter aí, de 2 a 12 meses aí de treino ininterrupto, tempo de destreinamento de 4 a 8 meses, experiência prévia com treinamento de 2 a 12 meses, a técnica de execução, a técnica moderada, e o nível de força aí varia de acordo com o sexo, né? Homens ou mulheres, tá? Estou falando de forma biológica aqui o sexo, tá? Então, por exemplo, aqui para homens tem que fazer acima de 100% do peso corporal para um RM no supino reto, por exemplo, tá bom? Tem aqui do agachamento para homens e tem também aqui os valores para mulheres. É só vocês darem uma olhada aqui embaixo na descrição das abreviações. E aí ele traz 2 tabelas com 2 exemplos para a gente. Opa, aqui.
A primeira tabela, ele pontua um indivíduo como 2. Como é essa pontuação? Se, por exemplo, no tempo de destreinamento, dados os parâmetros anteriores, ele ficou aqui, então a pontuação dele é 1. Tá? Se ele ficou aqui, a pontuação dele é 2, se ele ficou aqui, a pontuação dele é 3, e se ele ficou aqui, a pontuação dele é 4. Tá? Então, com base nos parâmetros anteriores, da tabela anterior, o indivíduo pontuou 1 aqui, 2 aqui, 3 aqui e 3 aqui, e não pontuou nada aqui, tá? Até porque já deu aí as 5 variáveis. Então, ele teve um total de 10 pontos. E como são 5 variáveis, ele vai pegar esse total e dividir pelas 5 variáveis. Então, deu uma pontuação de 2. Então, nesse exemplo, o indivíduo, por mais que tenha pontuado aqui como avançado, no cálculo total, ele ficou classificado como intermediário, tá certo? E aí, tem outro exemplozinho aqui, mostrando que o indivíduo não pontuou nada aqui, 2 e 2, 3 e 4, tá? E aqui não foi possível tirar um RM dele, tá? Isso iria invalidar? Não, tá? Nesse artigo aqui, das 5 variáveis, você tem que usar pelo menos 3, e com isso você consegue classificar o nível de treinamento daquele indivíduo. E aí, nesse exemplo aqui, o indivíduo ficou com 11 no total, a média 2,75. E aí, nesse caso, ele está classificado ainda como intermediário, tá certo? Aqui, nessa página, deixa eu ver a página 6 aqui, ele começa explicando aqui os exemplos da tabela 2 e aqui os exemplos da tabela 3. Então, quem quiser ir mais a fundo, é só abrir o paper e ver essa descrição aqui mais detalhada, tá? E aqui eles colocam, ó, no mínimo 3 itens devem ser utilizados, tá bom? E com isso a gente consegue o nível de treinamento do indivíduo e consegue fazer uma prescrição mais detalhada, mais personalizada para esse aluno, sujeito, paciente, atleta, como queiram chamar. Beleza? Ele traz uma discussão aqui a respeito das variáveis do treinamento, traz aí as outras literaturas. E aí a aplicação prática disso, o que os autores colocam aqui é o seguinte, que esse modelo é importante e necessário, tá, para determinar o nível de treinamento do indivíduo. Importante do ponto de vista prático, porque eu sabendo se o indivíduo é iniciante ou avançado, ou altamente avançado, ou super avançado, como queiram chamar, eu consigo fazer uma prescrição mais detalhada para ele, tá certo? E eu sei no que eu vou ficar de olho, na técnica, talvez o indivíduo seja iniciante e queira ficar aumentando o peso rápido e com isso ele pode se lesionar, enfim. Isso aí também me dá uma direção no que eu tenho que ter de cuidado com o meu aluno. E eles encerram aqui falando que essa é uma ferramenta importante na prescrição de treinamento. Beleza? Aqui tem as fotos dos autores e as referências utilizadas nessa revisão, nesse estudo. Beleza? Então vamos subir aqui para a gente finalizar o nosso artigo. Pois bem, então a gente conseguiu ver que hoje a gente já tem um modelo prático, tá? E que não é muito difícil de ser utilizado para eu conseguir saber como eu vou iniciar um treinamento com o meu aluno, por exemplo. Porque ele pode vir de outra academia e ele ser um indivíduo intermediário ou avançado, tá? E com essas ferramentas e utilizando esse modelo, eu consigo fazer uma melhor prescrição para o meu aluno. Beleza? Valeu!